E daí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu aqui novamente dando sequência na minha série de equipamentos, né? Com várias orientações para você, principalmente você, tosador, iniciante, que está começando agora e está com muitas dúvidas. Talvez você já tenha começado o teu trabalho, o teu banho tosa, né? O teu comércio, mas mesmo assim tem muitas dúvidas ainda. Talvez você está pensando em montar um banho tosa, então eu estou aqui, me propus a explicar tudo para vocês nos mínimos detalhes para evitar que vocês passem por maus bocados, vamos dizer assim, né? Porque nessa minha trajetória de mais de 30 anos eu consegui selecionar o que é bom, o que é ruim, o que não precisa os outros passar, mas por isso que eu já passei, sabe? Então assim, eu, Amaury Alves, o único tosador com au-au até no nome, vamos dar sequência. Hoje eu quero falar aqui com vocês, para vocês, sobre as máquinas. Assim como vários equipamentos do banho tosa, é necessário, é primordial ter a máquina no banho tosa. A máquina não tem como você ficar sem, não tem como você fazer a tosa se não for com máquina. Não tem como você tosar apenas com tesoura, não tem como você tosar com uma máquina normal de cabelo humano, não. Tem que ser uma máquina profissional para banho tosa. E eu estou aqui para te dizer das máquinas, claro, e te dar algumas dicas que parece que não, mas elas é muito importante para a vida útil da máquina principalmente, sabe? Primeiro eu quero falar sobre as marcas. Tem várias marcas de máquina, então não vou ficar dizendo para você ou essa ou aquela, não. Vai, quando você for comprar ou você já comprou, vai de você, vai do vendedor, vai te explicar da máquina e tal. O que ela precisa ter, eu acho, são as velocidades, que é muito importante. Todas as minhas máquinas aqui, elas têm duas velocidades. Tem máquina que é um pouco mais barulhenta, tem máquina que é menos barulhenta, máquina silenciosa. Eu quando comecei há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, eu trabalhava com a Oster. Eu não posso te afirmar, mas parece que era a Oster e mais uma outra máquina, lá uma outra marca que existia, sabe? E a gente sempre trabalhou com Oster. Não vou falar mal dela, claro que não, até porque trabalhei muitos anos com ela, mas depois que vieram as novas, tudo vai se aperfeiçoando, né? Hoje em dia eu não gostaria, eu não trabalho e não indicaria para você a Oster. Por alguns motivos, principalmente pela assistência, ela é barulhenta, ela não aceita outro tipo de lâmina, sabe? Como essas de hoje em dia, qualquer lâmina serve em qualquer máquina que você tenha. Como eu tenho aqui 3 máquinas, né? Para mim te mostrar, e uma lâmina eu consigo usar em todas elas, não existe uma lâmina específica para aquela máquina, não. Então a máquina, assim, como eu falei, eu não vou dizer para você compra essa ou compra aquela, não. Mas o importante é que ela tenha essas duas velocidades, seja uma máquina menos barulhenta, seja uma máquina leve, boa, de uma boa empunhadura, sabe? Para que você pegue com uma boa firmeza, que ela se encaixe bem na tua mão. Isso é importante, porque tem máquina, como era a Oster, o corpo dela era totalmente redondo. Hoje não, você pode ver que ela é mais anatômica. As máquinas de hoje em dia, ela tem um design diferente, que é justamente para ser mais anatômica, para você pegar com mais firmeza e, logicamente, desenvolver a tosa com mais perfeição. Vamos supor um poodle, fazer as patas de um poodle, dependendo da máquina, dependendo da lâmina, é muito mais difícil, mas ela sendo uma máquina menor, ela sendo uma máquina anatômica, com certeza uma patinha vai ficar muito mais bem feita. Então, quanto à máquina é isso, você vai ver preço, você vai ver condição, etc e tal. As dicas que eu dou é essa, uma máquina leve, não tão barulhenta e uma máquina bem anatômica. Tem pessoas que têm a mão maior, pessoas que têm a mão menor, então você experimente, teste a máquina ali na tua mão, ela se encaixando bem com você, essa é uma boa máquina. E para você manter a máquina, como fazer? Aqui eu dei um ótimo exemplo, que desde quando eu comecei a trabalhar quase, eu sempre gostei de trabalhar esse sistema. Os fios vêm sempre pelo alto, porque quando eu comecei a trabalhar, o meu ex-patrão lá, ele era meio bagunceiro, sabe? Os fios ficavam tudo pelo chão, onde dava muito acidente, sabe? A pessoa tropeçava, enroscava o pé no fio e arrastava a máquina, quebrava a máquina. E eu vendo aquilo, eu achei uma maneira que é essa. Isso, como eu sempre falei, é uma maneira que deu certo para mim. E eu acredito que vai dar certo para você também. Mas é lógico que você vai testar. Então eu sempre deixei os fios aéreos, sempre pedi para colocar as tomadas mais acima,
para que esse fio venha por cima, com ganchos, claro, eu vou estar adaptando certinho. E uma outra maneira muito eficiente é essa mola. Talvez não vai dar para você ver a mola, mas você está vendo aqui a minha máquina suspensa. O fio dela eu coloquei uma mola, então eu consigo trabalhar aqui normalmente com o cachorro e depois simplesmente eu solto a máquina e logicamente ela não vai cair, sabe? Isso evita muito acidente, isso evita muito gasto, isso evita muito transtorno, porque dependendo se você tem uma máquina só e se ela cai, se ela quebra, precisa de uma assistência, aí você está perdido, porque como eu falei, você não consegue trabalhar a banho e tosa sem máquina. Então esse é um sistema que eu achei, estou trabalhando, se eu precisar soltar, socorrer um cachorro, alguma emergência assim, de repente, simplesmente eu solto a minha máquina e ela fica, e ela não vai cair. Então todas as minhas máquinas são assim, são suspensas com esse sistema, porque como eu disse, você não vai ter fio no chão, você não vai ter a preocupação de pendurar ela em algum lugar e cair. Aqui simplesmente ela vai ficar sempre suspensa, prático para mim trabalhar, fazer o que eu quero, solto e tá beleza. Então esse sistema de mola, no fio dela, o sistema de mola é muito bom, muito importante. Uma outra coisa, logicamente, é a limpeza. Uma boa ferramenta, talvez a principal ferramenta que você tenha para limpar essas máquinas é o pincel. Depois de cada tosa você limpa ali onde as lâminas vão, você limpa, tem máquinas que tem respiro, como essa daqui, ó, tem tipo um respiro, tem que estar sempre limpando o respiro porque ali gruda e para pelo. Essas máquinas mais modernas, mais novas, não tem respiro, então simplesmente é a limpeza aonde vai a lâmina. Porque cada tosa que você faz, logicamente, aqui vai encher de pelo. Retira a lâmina e deixa ela sempre limpa. Outra coisa é aqui, olha, o fio. Esse fio, pelo fato da gente estar sempre trabalhando com ela, esse fio, com o tempo, ele acaba rachando e cortando aqui esse fio. Tanto é que eu não sei se dá para você perceber, a minha eu coloquei uma capa de fita isolante para poder engrossar o fio um pouco mais aqui, que é justamente na dobra. Então esse fio, essa fita isolante, vai ajudar a evitar que ele dobre e que ele quebre. Quebrando esse fio, você vai perder o contato, você leva na sua assistência, eles vão trocar esse fio. Não tem outro recurso a não ser trocar quando esse fio ele racha aqui, olha. Então o que eu faço para ele não rachar? Eu dou uma engrossada nesse fio com a fita isolante. Às vezes eu até coloco uma mangueirinha de chuveiro aqui, vai ajudar muito, facilitar a dobra dela, porque como eu disse, pelo nosso trabalho, nessa dobra, na maioria das vezes o problema que dá no fio é exatamente aqui na dobra. Então com essa lâmina, então com essa fita, ou com uma mangueira, eu vou estar reforçando o fio, evitando que ele vai me dar problema. Pode até dar, claro que dá. Essa daqui mesmo é um dos equipamentos que já tem 4 anos que eu comprei, e a primeira vez que ela deu problema foi esse cabo, a única. As outras não. Até pelo fato desse meu sistema ela ficar pendurada, isso também ajuda muito. Porque dependendo de como você pendura a máquina, ela ficando pendurada num prego ou num gancho, você pode ver que o fio ele já está levemente dobrado. Mas ela reta, pendurada, você vai evitar que o fio quebre. Então são essas dicas aí que eu estou dando para vocês, faça, que é muito importante, como eu falei, parece que não, mas vai te dar muito mais vida útil nos teus equipamentos. Então sempre cuidando, cada tosa que você fez, deixa ela limpa, cuida do respiro, caso a máquina tenha um respiro, uma máquina leve, uma máquina anatômica, uma máquina que tem as 2 velocidades, que é muito importante as 2 velocidades também, pronto, você vai estar tranquilo. E se você puder, tenha 2 máquinas no mínimo, 3, 4 máquinas seria o ideal, logicamente dependendo do teu movimento, mas uma só é mais complicado, como eu disse, se acontecer alguma coisa, você vai ficar perdido, você vai ficar na água. Apesar de que essas máquinas hoje em dia, elas são muito boas, são muito resistentes, elas são praticamente blindadas, você não tem muito o que fazer a não ser limpar aqui no local da lâmina. Fora isso, se você for abrir nela e mexer, você vai perder a garantia, você não vai saber fazer, elas são muito complicadas. Então essas máquinas hoje em dia, elas são muito resistentes. Eu já falei num dos meus vídeos aí que teve uma época que eu trabalhei mais de 4 anos com uma máquina só. Uma máquina, uma tesoura, uma lâmina e foi na boa. Desde que você tenha cuidado com isso, você consegue. Beleza? Então é isso aí. Ficamos por aí. Um abraço e saúde sempre.